Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Chegamos então ao nosso 7º dia do encontro. E apesar de hoje ser domingo, dia do Senhor, sabemos que muitas irmãs devem ter ido até a escola dominical, também vão frequentar o culto à noite. Nós entendemos que exatamente por isso, por domingo ser o dia do Senhor, é que nós também deveríamos ter um momento de pensarmos em mais um encontro de Jesus. Eu gostei muito essa semana de ouvir alguém dizer que nós precisamos encarar realmente o domingo como o primeiro dia da semana e não como o final de semana. Ele é o primeiro dia da semana e é o primeiro dia que a gente dá para o Senhor. A gente sempre dá as primeiras coisas, as primícias, não é? Então eu espero que hoje você também dê esse tempo para ouvir mais uma vez sobre um encontro muito especial de Jesus. E hoje o nosso encontro é de Jesus com Zaqueu. Para ver como é que foi esse encontro, nós vamos abrir nossa Bíblia em Lucas capítulo 19, dos versos de 1 a 10, como está aí indicado no seu caderninho, que eu espero que você esteja usando e anotando todas as coisas para que daqui a um tempo você possa olhar para ele e lembrar de tudo que se aprendeu nesse tempo. Vamos ler Lucas capítulo 19, dos versos 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O encontro de Zaqueu acontece exatamente depois da cura do cego Bartimeu. Provavelmente, as notícias do que tinha acontecido no caminho para Jericó chegaram rapidamente, né? E as pessoas todas ficaram polvorosas querendo conhecer Jesus, que estava se aproximando da cidade. E isso não foi diferente lá na coletoria dos impostos. A coletoria de impostos era uma espécie de pedágio que ficava logo na entrada da cidade. E lá estava o chefe dos coletores, o chefe dos publicanos, né? E como é que alguém se tornava chefe dos publicanos ou se tornava um publicano? Havia uma espécie de licitação que Roma fazia, né? E que as pessoas ofereciam um determinado valor para Roma. Olha, eu consigo recolher tanto de impostos. O outro falava, olha, eu consigo recolher tanto. E aí, quem fazia a melhor oferta ficava com a coletoria. E ele tinha que pagar para Roma exatamente aquele valor que ele havia prometido. No entanto, o que acontecia? Esses homens acabavam pegando mais impostos da população e a diferença entre o que eles pegavam e o que era pago para Roma, eles podiam ficar para eles. Por isso eles se enriqueciam. E os judeus tinham então muita raiva desses publicanos, né? Desses judeus que na verdade estavam a serviço de Roma. Então, na verdade, quase que ao invés de ter raiva de Roma,
eles tinham raiva dessas pessoas que extorquiam eles, porque elas ficavam com uma parte desse valor dos impostos. Então eles eram vistos realmente pela população como ladrões, e Zaqueu era esse chefe do sistema de corrupção, né? Ele era extremamente mal visto por extorquir as pessoas. Mas apesar de ser esse homem, né, com esse desejo pelo dinheiro, pelo poder, quando ele sabe que Jesus está se aproximando, ele tem o desejo de vê-lo. E nós já vemos aí o mover de Deus na vida de Zaqueu, porque esse desejo que é colocado no coração, né, ele vem de Deus. Então Zaqueu, ele sente esse desejo de ver Jesus e ele começa a fazer uma série de coisas para conseguir ver Jesus. E nós vamos ver que Zaqueu, ele acaba conseguindo ver Jesus. Por quê? Porque ele passa pela multidão, ele sendo baixinho, ele acaba tendo que subir numa árvore, né? Ele sai correndo, sobe na árvore e, para sua surpresa, quando Jesus entra ali, não é ele que grita, ah, Jesus está chegando. Não, Jesus olha para cima da árvore e fala, Zaqueu. Ele chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu é um diminutivo do nome Zacarias e significa Deus se lembra. É como se realmente Deus houvesse se lembrado de Zaqueu e Jesus ali fala, Zaqueu, desce depressa, porque eu vou na sua casa hoje, né? Então, nós vemos que Jesus chama por Zaqueu, mas nós temos que olhar para os obstáculos realmente que Zaqueu precisou remover para poder estar lá naquela árvore, para poder realmente ser alcançado por Jesus, né? Então o primeiro obstáculo que Zaqueu acaba tendo que remover da sua vida é a sua própria profissão. A profissão de Zaqueu, a coletoria ali, aquele sistema de corrupção, poderia ter feito ele não ir até Jesus. Quando ele fica sabendo de um homem que fazia milagres, ele poderia ter pensado, não, eu estou aqui numa condição muito ruim, eu faço coisas que não são boas, eu não tenho que ir lá olhar para Jesus. Mas não, a sua profissão, aquilo que ele estava fazendo naquele momento, não o impediu de ir realmente atrás de Jesus. O seu estado social também não impediu ele. Ele era um homem rico. Ele podia pensar, para que eu vou ver esse homem? Eu já tenho tudo que eu preciso. Eu tenho toda a condição de vida, eu não estou precisando de milagre nenhum, né? Eu enxergo, eu estou ótimo, eu tenho poder, eu sou uma pessoa bem-sucedida, então eu não preciso buscar Jesus, eu não tenho uma necessidade. Mas não, ele também remove esse obstáculo da sua posição social e vai em busca de Jesus. E Jesus mesmo fala depois como é difícil um rico entrar no céu. Por quê? Porque não se pode ter dois senhores. E Zaqueu, naquele momento, tinha um senhor que era o dinheiro. Mas mesmo assim, ele remove da vida dele esse obstáculo. A outra coisa que Zaqueu remove da sua vida é a sua condição física. Ele era baixinho e no meio daquela multidão ele não ia enxergar nada, né? Provavelmente as pessoas até pudessem ter brincado com o tamanho dele, né? Aquilo podia ter sido um trauma dele, mas ele removeu de dentro dele aquela situação de se sentir incapaz. Não, eu com esse tamanho não vou conseguir, né? Ele tira isso da vida dele e ele vai realmente encontrar Jesus. A outra coisa que Zaqueu tira da sua vida é o orgulho, né? Zaqueu, desce depressa. Uma pessoa na posição que Zaqueu tinha como chefe da coletoria era alguém que não saía correndo. Os homens importantes não corriam, né? Eles andavam naqueles passos tal, mas Zaqueu, ele vai lá e ele corre. E ele sobe numa árvore, né? O chefe da coletoria está lá em cima da árvore tentando ver. Ou seja, ele removeu da vida dele o orgulho de pensar, eu sou o super
coletor de impostos, eu sou o chefe aqui, eu não vou fazer uma coisa dessa, né? Eu não vou me expor dessa maneira. O outro obstáculo que Zaqueu teve que remover foi a própria multidão. Era muita gente, né? Eu não vou ter espaço no meio de tantas pessoas, como é que ele vai me ver? E isso é impossível, como eu vou vê-lo? Então, a multidão, mais uma vez, foi um obstáculo, assim como foi lá com o cego Bartimeu, né? A multidão dizendo para ele ficar quieto. E ligado a essa multidão, nós temos aí o grupo dos murmuradores, né? As pessoas que estavam ali dizendo: nossa, Jesus vai falar com um pecador. Como é que ele pode fazer isso? Né? Sempre tem aqueles para julgarem as situações. Então, a multidão murmurando ali, dizendo que ele não era digno de ser alcançado por Jesus. Na sua vida também existem obstáculos que estão impedindo você de ter um encontro profundo com Jesus? O nosso envelope de hoje nos traz a pergunta: quais os obstáculos precisam ser removidos para haver um real encontro com Jesus? Quais são os obstáculos que precisam ser removidos da sua vida? Será que é o orgulho, né, de buscar ao Senhor, de realmente perceber, tomar consciência da sua condição de pecador e realmente buscar esse Senhor, de olhar para as suas necessidades? Você que já é salvo, ainda também tem que muitas vezes se despojar do seu orgulho, né, de achar que você pode resolver as coisas, que você é autossuficiente e realmente entregar o comando total da sua vida ao Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é soberano na sua forma de agir na sua vida. E quais são as evidências de que realmente Jesus entrou na casa de Zaqueu e transformou a vida dele? A primeira evidência disso é que Zaqueu, ele prontamente obedeceu o Senhor. Desce depressa, né? E ele desceu. Ele não ficou lá de cima falando: como que é? Quer que eu faça o quê? Né? Eu acho que eu não entendi direito, né? Eu vou ainda ver qual que é a vontade do Senhor. Quantas pessoas passam a vida esperando para ver qual é a vontade do Senhor, quando ela está tão clara na sua palavra, né? Basta obedecermos. Então, Zaqueu não fica ali esperando, Zaqueu prontamente atende o chamado. E essa é uma evidência da salvação que aconteceu na vida de Zaqueu, né? Descer nesse ato de entrega e de se render realmente ao Senhor. A outra coisa que mostra pra gente da salvação de Zaqueu é a alegria em receber o Senhor Jesus. Ele não só desceu, mas ele desceu contente, feliz. O Senhor Jesus, quando entra na nossa vida, ele traz alegria, ele não traz tristeza. Por isso que devemos realmente olhar como está nosso relacionamento com Jesus, quando carregamos, parece que um fardo da vida, né? Quando a vida cristã se torna um monte de cerimônia, um monte de obrigações, um monte de, eu tenho que cumprir, eu tenho que ir no domingo de manhã, eu tenho que ir no domingo à noite. Não é eu tenho que ir, é eu vou, né? Como eu sou feliz quando eu vou à casa do Senhor. Essa que é a verdadeira evidência de um relacionamento com o Senhor. Então, Zaqueu prontamente obedeceu, Zaqueu teve alegria em receber a Cristo e Zaqueu teve um coração aberto. Aquele que tirava tanto das pessoas, agora está dizendo que ele vai dar aos pobres, né? Então, o coração dele foi transformado pelo Senhor Jesus. E essa é a verdade. Quando o Senhor Jesus entra na nossa casa, ele mexe com o nosso caráter. E ele fez isso com Zaqueu. Zaqueu que tirava das pessoas, agora estava falando em dar para os pobres. E mais importante, além disso, de dar, ele estava disposto a restituir o que ele tinha pego. Aquilo em que eu, agi de maneira errada e peguei a mais do que eu devia, eu vou restituir 4 vezes mais. Se você fizer as contas,
ele pagando 4 vezes mais a quem ele tinha que restituir, ele dando para os pobres. Provavelmente a condição financeira de Zaqueu mudou muito. Mas isso não importava, porque ele tinha encontrado o verdadeiro tesouro, que era o Senhor Jesus. Então a verdade é essa: quando Jesus entra na casa da prostituta, ela não continua prostituta. Quando ele entra na casa do adúltero, ele não continua adúltero. Quando ele entra na casa do mentiroso, ele não continua mentiroso, porque o Evangelho tem o poder transformador. Ele tem o poder de dar uma nova vida para aquela pessoa, para ela começar realmente de maneira diferente a sua vida com Jesus. Então, quando nós temos essa proximidade de relacionamento com o Senhor Jesus, nós vamos ver as transformações do nosso caráter. Isso não está na Bíblia, mas a história da igreja conta que Zaqueu se transformou no bispo de Cesareia, um ajudante de Pedro. Ele foi chamado, ele deixou de ser coletor de impostos e passou realmente a ser alguém que estava dedicando a sua vida ao Senhor Jesus. Agora nós vamos ouvir um louvor que tem o nome Fui Chamado por Cristo. Preste atenção nessa letra e eu tenho certeza que você será abençoado. Pensei que isso fosse tão difícil sentir, mas agora certo estou que fui chamado por Cristo, mandado por Deus. Pelo Espírito eu vou proclamar que Cristo meu Messias e o Salvador. Maior mestre compositor, as tuas palavras são poemas pra mim, teu amor faz-me escrever. Mudou meu viver, e então eu senti que um novo amor me brotou. Pensei que este amor jamais eu fosse sentir, mas agora certo estou que fui chamado por Cristo, mandado por Deus.
Amém. E você já foi chamado por Cristo? O Senhor nos chama, Ele nos busca e Ele nos chama pelo nome. Ele diz Laís e Ele é tão claro em dizer aquilo que Ele quer de mim. Eu posso fazer de conta que não estou ouvindo, eu posso não escutar o chamado dEle, mas Ele está sim me chamando e chamando você. Ele me chamou para a salvação e glória a Deus, eu pude compreender isso e eu fui salva. E eu espero que você também seja salvo, mas Ele foi me chamando para outras coisas além da salvação. E eu preciso estar com meu coração aberto para realmente ouvir o Senhor Jesus, descer rapidinho dessa árvore e levá-lo completamente para minha casa. Que essa também seja o desejo do seu coração. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama pelo nome, Senhor, porque o Senhor nos toca, Senhor, porque o Senhor nos busca, Pai, porque o Senhor coloca em nós o desejo por Ti, Senhor. E obrigada, Senhor, porque nós pudemos, então, encontrar a Ti como Salvador, Senhor, e sermos salvos, Pai. Queremos Te pedir por aqueles que ainda não tiveram esse encontro, Senhor, que o Senhor abençoe a vida deles, Senhor, que o Senhor transforme, que o Senhor haja na vida deles de maneira a eles entenderem esse convite que o Senhor faz, essa busca que o Senhor está fazendo para a vida deles e eles possam se tornar servos Teus que evidenciam a sua salvação, Pai. Abençoa, Senhor, para que nós, Senhor, possamos ouvir os chamados que o Senhor tem feito à nossa santificação, ao nosso serviço, Senhor, para que nós possamos cada dia mais agradar somente a Ti, que é o Senhor das nossas vidas. Nos torna, Senhor, verdadeiros cristãos, Pai Santo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que esse domingo seja um domingo de louvor, de adoração ao Senhor, de realmente você ouvir o chamado que o Senhor tem para você. Que Deus abençoe. Eu marquei